Como lidar com a frustração? Olá, eu sou a Lara Almeida, sou psicóloga, mestre, doutora em psicologia e aqui no meu canal falo sobre saúde mental. Então vamos conversar um pouquinho sobre uma questão que vocês me trouxeram, né? Que é como lidar, então, com a frustração. Primeiro a gente precisa entender, geralmente, como é que a gente se sente frustrado? Quando é que a gente se sente frustrado, né? Então quando a gente tem uma expectativa em relação à recompensa, né? Então o que significa? Eu tenho uma expectativa alta, né? Tenho uma boa expectativa em relação ao meu desempenho no trabalho, por exemplo, né? Então eu tô aguardando ali uma promoção, por exemplo, tô me empenhando para que isso aconteça e aí estou esperando uma recompensa, né? Que é então uma promoção, um aumento de salário, alguma coisa nesse sentido. Então eu venho desenvolvendo alguns comportamentos para atingir um objetivo específico. A gente já consegue atingir, mas essa recompensa ela não acontece da maneira como a gente gostaria. Então ela não atinge a nossa expectativa. Geralmente a gente se sente frustrada e a gente pode pensar isso nos relacionamentos, por exemplo. Então eu tô conhecendo alguém, tô me envolvendo com alguém, eu crio a expectativa em que a gente vai namorar, que a gente vai noivar, que a gente vai casar e isso acaba não acontecendo, né? Ou não acontecendo no tempo que a gente gostaria, né? A gente tem uma expectativa em relação a uma situação em que a gente está colocando nossa energia, a gente tem um esforço e a recompensa não acontece da maneira como a gente imaginava. Então não tá de acordo com a nossa expectativa e a gente acaba se frustrando. Ou então, Lara, me frustrei com alguém, com um amigo, com um familiar, porque eu esperava que essa pessoa me desse um colo, me ajudasse numa situação difícil, tivesse empatia comigo. Então o que acontece? Eu tenho uma expectativa em relação ao comportamento de uma outra pessoa, por exemplo, e não acontece da maneira como eu imaginava, tá? Então geralmente é assim que a gente acaba se frustrando, tá? Quando a gente tem uma expectativa em relação à recompensa e ela não acontece de acordo com o que a gente imaginava. Isso não significa que não possa acontecer. Ela muitas vezes acontece, mas ela ficou longe daquilo que eu imaginava. Tem uma distância entre a minha expectativa e o que acontece na realidade. E aí a gente tem uma dificuldade, às vezes, de lidar com a frustração. Eu tenho que olhar para a realidade e entender o que aconteceu, ou por que não aconteceu, né, da maneira que eu imaginava. Será que eu coloquei uma expectativa muito maior do que a realidade estava me mostrando, né? Então que a gente tem que ir observando ali dados de realidade. Então, por exemplo, eu tô num relacionamento com alguém, tô conhecendo, essa pessoa some, desaparece, liga quando quer, não, quando eu coloco que eu não tô muito bem, que eu tô precisando de apoio, essa pessoa nunca tem muita empatia, não tem muita disposição. Então, será que eu estou colocando muita expectativa e falta olhar para dados de realidade? Tá? Então, isso é uma forma que a gente tem de tentar alinhar a nossa expectativa, tá? Então, como é que eu alinho a minha expectativa? Então, isso vai diminuir a chance de eu me sentir frustrada, observando a realidade. A gente não pode ignorar a realidade. Então, vamos entender nessa situação, vamos pensar na questão do trabalho. Tem de fato a possibilidade de desenvolvimento de carreira? É comum nessa empresa onde você está trabalhando que as pessoas se desenvolvam, que exista um plano de carreira, de salários, etc. Então, a gente tem que tentar alinhar a nossa expectativa de acordo com a realidade. Essa é uma das formas, tá? Da gente tentar evitar. Mas, Lara, eu já tô frustrada, né? Já aconteceu alguma situação e eu não tô conseguindo lidar com isso. Então, a gente tem que entender, a primeira questão é, as emoções, a gente não pode ignorar, né? A gente precisa entender. As emoções, elas têm uma função. Então, elas servem para sinalizar questões positivas ou negativas em relação à nossa vida. Então, se eu tô me sentindo frustrada, isso está sinalizando que a situação não foi adequada, que não saiu da maneira que eu gostaria, né? Então, tem uma situação negativa, eu preciso olhar para isso, tá? Então, se você já está frustrado por alguma questão específica, que já aconteceu, preciso olhar para isso, né? Por que eu tô me sentindo frustrada? Qual era a minha expectativa? Eu consegui avaliar a realidade de uma maneira clara? Então tem que voltar um pouquinho. Se você já tá se sentindo assim, já aconteceu, é tentar entender o que sua frustração tá demonstrando, né? O que é tão negativo, o que você tem de realidade. Então, para entender a distância ali entre a sua expectativa e o que é real, o que é possível, talvez essa
essa empresa não tenha essa política de planos e carreiras. Talvez essa pessoa com que você iniciou um relacionamento já estava te mostrando que não teria o interesse em seguir um relacionamento mais profundo. Então a gente precisa entender a frustração ou qualquer outra emoção, ela sinaliza pra gente alguma situação, às vezes de desconforto, negativa, né? No caso da frustração, ou às vezes questões positivas no caso de outras emoções. O que precisa fazer? Para você evitar é ajustar essa expectativa e se você tá passando por isso agora, reavalia e tenta entender, tá? Se você de fato ali no meio do processo perdeu algum dado de realidade e não conseguiu fazer esse ajuste de expectativa. E aí muda pro próximo momento. Então a gente tenta identificar a emoção nesse momento, olhar para ela, não ignorar, não esconder, para que a gente consiga usar essa emoção aí como bússola para a gente entender como que a gente deve agir no próximo momento, na próxima situação, tá? E aí levar essa situação como aprendizado. Por quê? Porque a emoção ela passa. Então você está se sentindo frustrado agora, é ruim, é desconfortável, olha para isso, entende, isso vai passar, tá? E aí ajusta a expectativa para as próximas situações. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você tiver novas sugestões, comenta aqui comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo.